Então, pessoal, seguindo aqui com a nossa aula, vamos falar agora sobre a finalidade da contabilidade. Então, aqui nós temos, finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade é fornecer informações às pessoas ou entidades interessadas na situação patrimonial, bens, direitos e obrigações, e econômica, lucro ou prejuízo da entidade, bem como na aferição de sua capacidade produtiva. As informações fornecidas pela contabilidade permitem a realização do controle, planejamento e organização. O controle é o processo pelo qual a administração verifica se as diretrizes e políticas por ela definidas ou pelos sócios da entidade estão sendo seguidas. O planejamento é o processo pelo qual a administração e os sócios da entidade decidem quais as ações serão tomadas para o futuro, considerando o segmento ou toda a entidade. Então vamos lá, pessoal. Qual é a finalidade da contabilidade? Aí você coloca aqui, finalidade, você coloca bem grande aqui, FI. Finalidade, finalidade. Então, este FI significa o quê? Fornecer, fornecer informações. Então, a finalidade, sempre quando a questão perguntar finalidade, você já vai para o FI, fornecer informações. Fornecer informações para quem? Para os seus usuários. Então, fornecer informações para seus usuários. E quem são os usuários da contabilidade? Os usuários da contabilidade são de dois tipos: os usuários internos e os usuários externos. Quem são os usuários internos? É o dono do estabelecimento, é o seu sócio, é o funcionário do estabelecimento. Esses daí são os usuários internos. O contador, o gerente. Então, todo esse pessoal são os usuários internos da contabilidade. Por que os sócios são usuários da contabilidade? Porque ele quer saber como é que está a saúde financeira da empresa. O funcionário, por que o funcionário tem interesse na contabilidade da empresa? Para saber se no final do mês a empresa tem condições de pagar o seu salário. Então, todos assim, cada um que trabalha com a contabilidade fica interessado em saber como é que está a saúde financeira da empresa. E usuários externos? Usuários externos são os fornecedores. Por exemplo, eu sou um fornecedor de matéria-prima para o depósito de construção. Eu vou vender fiado material de construção. Eu quero saber como é que a empresa está de saúde financeira, para saber se ele vai ter capacidade de me pagar depois, quando chegar na época do pagamento. Os bancos, se eu for querer um empréstimo, o banco vai pedir o quê? Vai pedir os demonstrativos contábeis, para ver se a empresa está tudo ok. Por quê? Porque ele quer ver a saúde financeira, ver se a empresa tem capacidade de pagamento, de arcar com os seus pagamentos. Temos também quem? O governo. O governo muito interessado. Por quê? Para saber, dentro das suas planilhas, se você está pagando os impostos. Se você está arrecadando os impostos, que o governo ele quer o quê? Quer arrecadar o seu dinheiro. Então, esses são os usuários externos. Outros acionistas interessados em ações da sua empresa são usuários externos. Então, usuários externos é aqueles que estão interessados na sua contabilidade, tá certo? E essa contabilidade, pessoal, é para saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Então, você tem que observar isso aí. Então, a saúde financeira é através de quê? Da finalidade da contabilidade, tá? Agora, para efeito de concursos, finalidade e objetivo, muitas vezes se confundem, tá? Então, para efeito de concursos, finalidade e objetivo muitas vezes se confundem, ou seja, o objetivo é o mesmo caso da finalidade, tá certo? Então, a finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários para tomadas de decisões. Então, essas tomadas de decisões pode ser para fim de controle, pode ser para fins de planejamento, tá certo? Então, é isto. Vamos seguindo em frente aqui. Aí aqui diz, o campo de aplicação da contabilidade. As entidades econômico-administrativas ou as IENDAs constituem o campo de aplicação da contabilidade, seja ela pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Então, pessoal,
O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. E o que é aziendas? Aziendas, pessoal, é o gestor, ou seja, é o dono do estabelecimento e seu sócio, junto com o patrimônio. Então, gestor e o patrimônio é chamado de aziendas. De onde foi que surgiu esse termo? Esse termo azienda, pessoal, veio da Itália. Veio da Itália. Como foi isto? Hoje, no Brasil, a nossa contabilidade é uma contabilidade patrimonialista, certo? Então, a contabilidade ela sempre foi mudando de escolas dentro do seu período. Então, nesse período aqui, na época da Idade Média, nós tínhamos a contabilidade aziendalista. Era através de aziendas. Aziendas eram as empresas. Então, ele chamava a empresa junto com o seu gestor, chamava de aziendas. Aí aqui temos o seguinte, aziendas econômicas, empresas. Aziendas econômicas sociais, associações. Aziendas sociais é a união. Então, esses são os tipos de aziendas. Vamos continuando aqui. Aí aqui nós temos uma questão, Sebrasp-CESP, Contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade, julgo o item subsequente. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre os quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Aí, pessoal, aqui está certíssimo. O principal objetivo da contabilidade é o quê? Fornecer informações úteis. Então, o principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis. Para quem? Para as diversas pessoas que trabalham com a contabilidade daquele estabelecimento, tá? Usuários internos e usuários externos. Para quê? Para fins de planejamento e tomadas de decisões. Então, isso aí aqui está correto. Vamos para o próximo item. Sebrasp-CESP, FUB, Contabilidade 2018. Julgo o item a seguir relativo a conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade. Permitir o planejamento, o controle e análise patrimonial com vistas à tomada de decisão constitui objetivos da ciência contábil. Isso aqui está certo. Então, objetivo e finalidade sempre se confundem, tá? Principalmente com a banca CESP. Vamos para a próxima questão. Sebrasp-CESP TJ, Contabilidade 2017. A contabilidade tem como principal objetivo a elaboração de guias de recolhimento de tributos, a fim de manter a entidade em conformidade com os ditames legais. Então, pessoal, aqui, a contabilidade, ela elabora as guias de recolhimento. Só que tem um detalhe, ela não tem como principal objetivo isto. A contabilidade faz isto, mas não é o principal objetivo. Então, a questão está errada por causa desse contexto aqui, tem como principal objetivo, tá certo? Então, o item está errado. Vamos continuando. Aí aqui nós temos, usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade são os grupos de pessoas que possuem interesse em avaliar a situação patrimonial de uma empresa, seja ele internos ou externos. Usuários da contabilidade interno, administradores, proprietários, acionistas ou investidores, contadores e auditores internos e outros funcionários. E os usuários externos, governo, banco, fornecedores, acionistas potenciais e outros interessados, como nós mostramos aqui através daquela partezinha sobre a finalidade da contabilidade, tá? Aí aqui nós temos outra questão. Essa questão aqui é do TJ da Bahia, 2017. A contabilidade tem como principal objetivo o fornecimento de informações que proporcionem aos seus mais diversos usuários, seja internos, seja externos, utilidade no processo de tomada de decisões. Isso aqui está certíssimo. Então, pessoal, a contabilidade tem como principal objetivo, então eu sempre disse, objetivo e finalidade se confundem, tá certo? Então, fornecimento de informações. Vamos seguir em frente. Aí aqui nós temos as funções da contabilidade. Funções da contabilidade são duas. Quais são essas funções? A administrativa e a função econômica.
A função administrativa tem que controlar o patrimônio. Então, a função administrativa é o controle do patrimônio. Como é que é feito esse controle do patrimônio? Através de escrituração dos atos e fatos administrativos, tá? Então, a administrativa é o controle do patrimônio. E a econômica, a apuração do resultado econômico, ou seja, do rédito, saber se a empresa tem lucro ou prejuízo. Então, é justamente isso. Ó. Esse controle do patrimônio, como é que é feito esse controle do patrimônio? Vamos supor que a empresa comprou um caminhão. Ele tem que registrar nesse patrimônio que ele comprou esse caminhão. Então, isso aí é a parte administrativa. Aí ele compra esse caminhão, tem que registrar que o caminhão agora pertence à empresa. Então, isso aí é o controle do patrimônio. E a econômica? Saber se tem lucro ou prejuízo. Por exemplo, eu vendi 50 sacas de cimento. Será que eu tive lucro ou prejuízo? Aí eu vou olhar por quanto eu comprei cada saca de cimento. Os impostos que o governo vai recolher, o imposto que eu vou recuperar. Então, isso aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo essas transações financeiras e vou saber se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Então, isso aí é o quê? É a função econômica. Tá certo? Aí, continuando. Aí, as técnicas contábeis. Técnica contábil é um conceito que diz respeito às ferramentas utilizadas pela contabilidade. São 4. Quais são elas? Ó? Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. O CESP, pessoal, para efeito de questões, ele só bota o nome demonstrações, tá? Ixi, faltou até um azinho aqui, mas não tem problema não. Mas, para efeito de contabilidade, o certo é o quê? Elaboração das demonstrações contábeis. E como é que você faz para não esquecer essas técnicas? Você faz a seguinte frase, ó. Ela é a Ana. Então, vamos ver, ó. Você faz essa pergunta, ela é a Ana, vamos ver. O que é esse ela aqui, ó? Elaboração das demonstrações contábeis. O que é esse escrituração. O que é esse A? Auditoria. E o que é esse ANA? Análise das demonstrações contábeis. Análise das demonstrações contábeis são as análises de balanço, tá certo? Para saber como é que a empresa está indo, se a empresa está aumentando, se está diminuindo, se determinado item está sendo bom eu comprar determinado item porque ele está vendendo bem. Então, isso aí é feito aonde? Na própria análise de balanço, vai fazendo isto através do que o seu patrimônio vai aumentando ou vai diminuindo. Agora, pessoal, uma observação bastante interessante, tá? Normalmente, em questões, ele pergunta esta sequência aqui, ó. Escrituração, demonstrações, análise das demonstrações contábeis, que também é chamada de análise de balanços. E auditoria. O que é auditoria? Auditoria é como se fosse fiscalizar o contador. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, eu estou fazendo aqui a contabilidade da sua empresa. Dentro dessa empresa tem um auditor para verificar se eu estou fazendo a contabilidade certa. Então, quer dizer que nós temos dois tipos de auditoria. Auditoria interna, a auditoria da própria empresa, e temos a auditoria externa. É a auditoria de fora. Normalmente, quando é que acontece isso? Quando são empresas muito grandes, que tem auditoria interna e auditoria externas. Exemplo bem simples foi agora. O BNDES tem auditor interno, mas agora foi feito o quê? Uma auditoria externa. Então, normalmente as empresas grandes têm essa auditoria interna e tem auditoria externa. A auditoria interna é para tentar fazer com que a empresa não cometa erros. E auditoria externas é para verificar se a empresa cometeu algum erro, tá certo? Então, é essa, assim, mais ou menos, entre aspas, a finalidade da auditoria, verificar se as demonstrações estão tudo ok, tá certo? Aí aqui nós temos as técnicas, ó. Escrituração, técnica utilizada para registro de todos os fatos contábeis de uma determinada empresa. Essa escrituração vai trabalhar com o quê? Com o livro diário, com o livro razão, então, e tudo isso aí vai ser escriturado. Ó. As informações registradas possam ser úteis ou necessárias ao fisco,
aos diretores e para uma melhor tomada de decisão. Então, essa escrituração aqui está relacionada com a finalidade da contabilidade, ou seja, o próprio contador é que faz a escrituração. Elaboração das demonstrações contábeis. É a técnica de elaborar as demonstrações contábeis com o objetivo de fornecer informações úteis para uma ampla variedade de usuários. Isso aqui nós já batemos. Ó, pessoal, essa primeira aqui, escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, as duas são feitas pelo contador. E a terceira, vamos ver a terceira aqui o que é. Análise das demonstrações contábeis. Então, pessoal, quem faz as demonstrações contábeis também é o contador, ele que analisa. Para que servem essas demonstrações contábeis? Por exemplo, se você vai participar de uma licitação, aí no edital de licitação diz a empresa tem que estar com índice de liquidez muito bom, com índice tal muito bom. Então, quem faz isso é o próprio contador. Então, ó, análise das demonstrações contábeis é a técnica que consiste em avaliar a evolução de ativo e do passivo, das despesas e receitas e do patrimônio líquido do balanço de uma empresa, bem como as operações que lhe deram origem, e também dos índices de liquidez que demonstram sua situação patrimonial e sua capacidade financeira. Então, pessoal, é justamente isso aí, são as análises das demonstrações contábeis. E o que é auditoria? Aqui, ó, pessoal, até a terceira é feita pelo contador. A auditoria já não é pelo contador, aqui bastante cuidado, tá? Auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registro, transações e operações de entidade ou de um projeto, efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios da administração. Então, pessoal, a auditoria ele dá credibilidade ao que o contador fez. Se o contador fez tudo ok, a auditoria vai dizer, ó, está tudo jóia. Se o contador fez errado, a auditoria vai lá e diz, ó, conserta isso, isso e isso. Por quê? Para essas demonstrações financeiras terem credibilidade, tá certo? Vamos continuar. Uma questão do Sebrasp-CESP. Sebrasp-CESP, EBC, Contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade, julgo o item subsequente. A análise de balanço não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Pessoal, a questão aqui está errado, porque ó, análise de balanço é uma técnica contábil, é a análise das demonstrações contábeis, tá certo? Então, é considerada até contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Essa segunda parte está certa, porque ela foi feita por quem? Pelo contador da empresa, tá? Continuando. Aí aqui, pessoal, nós temos um resumo, ó. O resumo da aula toda está nesses dois slides, tá? O primeiro, ó, contabilidade estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registro relativo à administração econômica. Contabilidade é uma ciência social. Ó, bastante cuidado, é uma ciência social. Finalidade da contabilidade: fornecer informações aos seus usuários. Objetivo da contabilidade: controlar o patrimônio. Campo de aplicação da contabilidade: aziendas, entidade econômica administrativa, ou seja, é a gestão mais o patrimônio. Então, a azienda é a gestão mais o patrimônio. Continuando. E aqui nós temos as funções da contabilidade. Função administrativa, controle do patrimônio. E a função econômica, apurar o rédito. O que é o rédito? Apurar lucro ou prejuízo. E por último, nós temos as técnicas contábeis. Escrituração, demonstração, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Então, pessoal, por aqui ficamos. A primeira aula de contabilidade, tá? Que é para você começar a se orientar e começar a gostar de contabilidade e estudar para o seu concurso, tá? Então, fiquem atentos e até a próxima.